todo mundo vendo a minha tela? Sim, sim. Show de bola. Todo mundo animado aí para a última aula do ano? Aham. Opa! Última aula vocês se animam, né, danadinhos? Então vamos lá, aula 5 com a tia Cris, Matemática Básica 2. Na última aula nós completamos a primeira aplicação da derivada, né? A gente aprendeu um pouquinho como é que a derivada interfere quando você precisa calcular uma aceleração e uma velocidade instantânea, tá? Não estou falando de velocidade média, nem aceleração média, estou falando em velocidade num instante, né? Aceleração num instante, então a gente usa a derivada. Certo, gente? Aula passada, essa historinha aí, né? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Tá show de bola. Então, muito obrigada pelo retorno aí, como sempre, né? Vocês me ajudam muito. Então, olha só. A segunda aplicação que a gente vai ver, que na verdade envolve algumas coisinhas mais aí, é o esboço do gráfico de uma função. Olha que coisa linda! A gente vai usar, tá, as informações da derivada, as informações que a derivada vai nos fornecer para fazer o esboço do gráfico de uma função. Então vamos lá, vamos começar devagarinho, para ninguém se perder, para ninguém ficar no meio do caminho. Bom, então vamos lá. Todo mundo me escutando bem aí? Sim. Vendo a tela tranquilamente? Também. Sim. Show, brigadão. Então, olha só, voltando aí, né? Quando é que uma função é crescente num determinado intervalo? Quando o crescimento da sua imagem se dá no mesmo sentido, digamos assim, do crescimento aí do seu domínio, né? Então, vocês observam aí, ó, x1 menor que x2, claro, no domínio da minha função, implica que f de x1 é menor que f de x2. Então, a sua imagem está crescendo no mesmo sentido do seu domínio, tá? A gente vai ver um gráfico daqui a pouquinho, tá? Recordando essas definições aí que nós já conhecemos. Então, função decrescente no intervalo. Agora, o sentido de crescimento da imagem é contrário ao sentido de crescimento do domínio. Observa aí na tela. Então, você vê o quê? Você vê que conforme o seu domínio está crescendo, peraí que ele pulou aqui, conforme o seu domínio está crescendo, a sua imagem está decrescendo, ó, x1 menor que x2, mas a imagem de x1 é maior que a imagem de x2. Estão lembrando, pessoal? Sim. Então tá bom. E, finalmente, a função constante. Deixa eu voltar lá, que agora a sala começou a bombar. Ao lado da tia Cris aí bombando, ó. Então, quando é que a função é constante no intervalo, né? Quando independente, né, dos elementos que você pegue no domínio da função nesse intervalo, as imagens são iguais, ó, tá? Então, função crescente, a imagem cresce no sentido do domínio, né? Função decrescente, a imagem decresce conforme o seu domínio cresce, né? E a função constante, a imagem é igual para todo mundo. Então, vamos ver aí no exemplo. Estão vendo aí o gráfico, pessoal? Estamos. Então, vamos lá. Onde é que essa função é crescente? Fala para mim. Em A, em C, eu acho que só. Tá, olha só uma observação, tá? Quando a gente vai falar, vai se referir aonde a função é crescente ou decrescente ou constante, a gente sempre tem que se tratar de intervalos. Porque observem, né? Deixa eu voltar aqui na definição, que para você falar, para você definir crescimento, decrescimento, você precisa comparar, certo? Aqui, ó, x1 menor que x2, f de x1 menor que f de x2. Então, você precisa comparar elementos sempre que você vai definir crescimento, decrescimento ou função constante, tá? Então, isso significa o quê? Rapidinho. De A a B, de C a D, né? Seria isso. Só um minutinho. Perfeito. Então, a função é crescente no intervalo AB,
tá? E quando a gente se refere a esse intervalo de crescimento, a gente sempre deixa os extremos fora, tá? Porque observa que antes de A aqui não tem como comparar a sua função, tá? Então você deixa o A fora, da mesma forma que você deixa o B fora. Então a gente fala o seguinte, que a função é crescente no intervalo aberto AB, mas aonde aí? No intervalo aberto CD, ok? Então tem dois intervalos de crescimento. Acompanha meu mouse aí, ó. De A até B, ó, a função cresce. Depois de C até D, a função cresce. Então a gente escreve assim, ó. Tá vendo aí? F é crescente em AB união com CD. Então, essa notação que vocês estão vendo aí é uma notação de intervalos. É a notação de intervalos, tá? Então, esse parênteses que eu uso aí, tá? É para indicar que são intervalos abertos. Então, tanto A como B, como C e D, tá todo mundo fora desses intervalos. Tá entrando só o pessoal que tá entre eles, tá bom? Sim, sim. Show de bola. Onde é que a função é decrescente aí? BC. No intervalo BC, certo? Só tem esse intervalo de decrescimento aí, ó. Então ela é decrescente no intervalo BC, ó. Mais uma vez, B e C são retirados da jogada, tá? Os extremos sempre ficam de fora, tá bom? E onde é que ela é constante, né? Onde as imagens são sempre iguais, ó aí, ó. D e E. D e E. Então, no intervalo aberto DE, a sua função ela é constante, tá? Então, sempre que você tiver que, né, determinar intervalos de crescimento, decrescimento ou função ou constante, onde a função é constante, você usa intervalos abertos. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida aí? Como é que tá aí os neurôniozinhos aí? Como é que tá a galera aí? Tá indo. Foi? Posso seguir? Uhum. Tá bom, tá? Se alguém tiver qualquer dúvida aí, abre o áudio aí e dá um grito, tá? Beleza? Então, olha só, o que a gente vai fazer agora, tá? Eu comecei a aula falando de aplicação de derivada e não falei em derivada, mas vamos olhar o seguinte. Vamos fazer o seguinte, deixa eu passar aqui. Só um minutinho. Vamos olhar, tá? Vamos olhar o intervalo AB, né? No intervalo AB nós já vimos que a função é crescente. Então, eu escolhi um ponto qualquer no intervalo AB. Escolhi um ponto qualquer aí, tá vendo? Aqui. E eu passei uma reta tangente. Fala pra mim, essa reta tangente é crescente ou decrescente? Crescente. Crescente. Então, o coeficiente angular dela é positivo, certo? Certo. Bom, mas o coeficiente angular dessa reta tangente é o quê? É a derivada. Muito bem, a derivada, né? Na primeira coordenada desse ponto aqui, tá? Mas tudo bem, o que me interessa é que a minha derivada aqui é positiva, certo? Qualquer outro, certo. Beleza, qualquer outro ponto que eu pegar nesse intervalo AB, vocês concordam comigo? Eu não fiz para não ficar muito complexo aí o desenho, para não ficar muito, né, muito povoado aí. Eu fiz só uma reta tangente, mas qualquer outro ponto que eu escolhesse no intervalo AB, vocês concordam comigo? Vocês visualizam que a reta tangente também é crescente? Sim. Sim. Então, consequentemente, a derivada aí é sempre positiva, certo? Certo. Em qualquer ponto desse intervalo, beleza? Beleza. Então tá, deixa eu só ver se tá tudo certinho aqui. Pra não correr risco da gente perder nada. Tá ótimo. Vamos pro segundo momento aí, ó. Como a gente viu, né? No intervalo CD, a função também é crescente. Então, agora eu vou pegar um ponto qualquer no intervalo CD e passei a reta tangente, ó. A reta tangente aí, mais uma vez, ela é crescente, correto? Correto. Qualquer outro ponto desse intervalo CD que eu pegue, eu também vou ter reta tangente crescente, certo? Certo. Então, minhas derivadas aí nesse intervalo são o quê? Crescente. Positivas. Positivas, isso. Porque olha só, eu tô pegando pontos onde a minha função é crescente. Então, eu tô pegando pontos no intervalo AB e tô pegando pontos no intervalo CD. No intervalo onde eu sei que a minha função é crescente. E eu estou analisando o sinal da derivada nesses intervalos.
né, nos pontos desses intervalos. Então, nós vimos que a derivada em qualquer ponto do intervalo AB, como em qualquer ponto do intervalo CD, é positiva, certo? Certo, certo. Então, Certo. beleza. Então, a conclusão que chega é exatamente essa que está na tela para você. Tá? Como é que você vai fazer para descobrir os intervalos de crescimento da sua função? Você vai olhar o sinal da sua derivada. Olha que maneiro! Quando a sua derivada é positiva num determinado intervalo, nesse intervalo a sua função é crescente. Então, olha só que bacana, você está usando o sinal da derivada da função para encontrar os intervalos de crescimento da função. Quando a sua derivada é positiva, a sua função é crescente nesse intervalo. Show de bola? Sim, sim. Tá? Então, observa aí, função crescente, você tem que ter derivada positiva, tá beleza? Beleza. Vamos olhar o intervalo onde a nossa função é decrescente. Nós já tínhamos analisado lá atrás, né? E a gente viu que o decrescimento acontece no intervalo BC. Então eu vou olhar aqui o intervalo BC agora, ó, entre B e C. Então eu pego um ponto qualquer aí. Olha o que está acontecendo com a minha reta tangente agora. Ela é o quê? Decrescente, negativo. Decrescente. Então a derivada aí nesse ponto ela é negativa. Então, vocês concordam comigo que independente do ponto que eu pegue entre B e C, eu tenho uma reta tangente decrescente e, consequentemente, uma derivada negativa? Sim, sim. Concordam? Tudo bem? Consegue visualizar? Sim. Então tá bom, muito obrigada. Então essa é a segunda conclusão aí do nosso resultado. Quando você quer encontrar os intervalos de decrescimento da sua função, você procura os intervalos onde a sua derivada, a derivada da função, né, é negativa. Então, onde a derivada da função for negativa, a sua função é decrescente. Olha que maravilha! O sinal da derivada indicando pra gente o crescimento e o decrescimento da função. Lindo, lindo! Tranquilo? Tranquilo. Agora só falta, obrigado aí, só falta a gente analisar o intervalo da função, onde a função é constante, né? A nossa função ela é constante no intervalo DE, como a gente havia verificado, né? Lá no início da nossa conversa, da análise do gráfico. Então, nesse intervalo aí, né? No intervalo DE, eu posso pegar um ponto qualquer e dar uma olhadinha agora na reta tangente. Ela é paralela ao eixo X, correto? Correto. Independente do ponto que eu tome nesse intervalo onde a função é constante, a reta tangente é exatamente essa que você está vendo aí na tela. Posso mudar o ponto, mas a reta tangente é a mesma. Então, fala para mim, qual é a derivada em qualquer um desses pontos? Zero. Zero, eu só tenho aluno nota 10, eu falo e o pessoal não acredita. Tá aí a prova, ó. Derivada é zero. Então quer dizer o seguinte, que se você quer encontrar os intervalos onde a sua função é constante, você procura um intervalo onde todo mundo tem derivada igual a zero, tá? Observem que essa análise que nós estamos fazendo aqui, nesse resultado, essa discussão que nós estamos tendo, ela é toda voltada sobre um intervalo, tá? Eu não estou olhando nada pontual, eu estou olhando comparando. Então, eu estou olhando dentro do intervalo, tá bom? Para eu falar em crescimento, decrescimento constante, eu preciso me referir a um intervalo. Então, não basta eu ter derivada positiva num ponto, tá, pessoal? Eu tenho que ter a derivada positiva em todos os pontos de um intervalo, para falar que a função é crescente ali. Não basta eu ter um ponto onde a derivada é negativa. Eu preciso ter a derivada da minha função negativa em todos os pontos de um certo intervalo, para eu poder afirmar que a função nesse intervalo é decrescente. E a mesma ideia para o caso da derivada igual a zero. Você não pode calcular a derivada num ponto igual a zero e falar que a função é constante, porque você não tem sentido você falar que a função é constante num ponto.
tem sentido você falar que ela é constante num intervalo. Então, para você afirmar isso, você tem que mostrar que a derivada de todo mundo desse intervalo é igual a zero. Foi ou não foi, pessoal? Como é que tá a cachola aí? Fala pra mim. Poderia repetir, por favor, professor? Claro, com certeza. Deixa eu só ver se tá tudo certinho aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Acompanha meu mouse. No intervalo AB, a função é crescente, certo? Certo. Da mesma forma que no intervalo CD, ok? Uhum. Então, o que, que a gente está concluindo? A gente está concluindo que nesse intervalo aí, AB, todo mundo tem derivada positiva. Sim. Da mesma forma que no intervalo CD. Você não está olhando o sinal de um ponto. Você está olhando o sinal de todos os pontos dentro do intervalo. Foi ou não foi? Foi. Então, já que você verificou que o sinal da derivada é positivo em todos os pontos desse intervalo, você pode afirmar sem medo que nesse intervalo a sua função é crescente. Você olha no intervalo. A mesma ideia para a função decrescente. Você olha o intervalo BC. Você vai pegar um ponto aqui. Eu só peguei um ponto para representar. Mas, na verdade, em qualquer ponto do intervalo BC, você tem retas tangentes decrescentes e, consequentemente, derivada negativa. Correto? Correto. Então, nesse intervalo BC, você tem a função decrescente, porque todas as derivadas nesse intervalo são negativas. Você está olhando no intervalo, não um ponto só. Sim ou não? Sim, sim, sim. A mesma coisa a função constante, tá? Dá uma olhadinha no ponto aqui no B. Fala para mim qual é a derivada nesse ponto aqui onde está meu mouse. Positivo. Aqui não, nesse ponto, exatamente em cima do B. A reta, Zero. Exatamente, zero. Porque nesse ponto aqui, porque o B ele saiu fora da análise, lembra? Sim. Os intervalos, quando eu falo em crescimento, decrescimento e constante, os intervalos ficam fora. Todos os intervalos da nossa análise são abertos, tá vendo? Uhum. Então esse B que eu tô apontando aí, ele não entrou em nenhuma dessas análises, correto? Correto. Ele não está em nenhum desses intervalos. Mas como a gente já estudou isso, eu posso perguntar para vocês como eu perguntei. Exatamente aqui no ponto cuja abscissa é o B. A derivada aqui a derivada em B é zero, correto? Correto. Porque a reta tangente aqui, se eu conseguisse passar aqui, o mouse, né, observa aí, ela é paralela ao eixo X, certo? Certo. Então você não pode dizer que a função é constante em B. Você pode dizer a derivada é igual a zero em B, ok? Ok. Você pode dizer que em B você tem uma reta tangente paralela ao eixo X, ok? Ok. Mas você não pode dizer a função é constante em B, porque isso não tem sentido. Você só pode falar que a função é constante se você se referir a um intervalo. Porque para você falar em constante, você tem que comparar. Uhum. Então você não pode dizer que a função é constante em B, porque você não está falando de um intervalo. Tá vendo em C aqui? Sim. Em C você também tem derivada igual a zero, certo? Certo. Porque o que acontece em C? Exatamente em C aqui, se você passar uma reta tangente, essa reta tangente é paralela ao eixo X, certo? Certo. Então exatamente no C, a derivada em C é zero. Só que você não pode falar que a função é constante em C, porque para você falar que a função é constante, você tem que falar que ela é constante no intervalo. Entendeu? Sim, sim. Agora, tá vendo o intervalo DE? Tô. Então, o que acontece? Em qualquer ponto desse intervalo, tô excluindo. Observa que quando eu falo DE, eu estou jogando fora tanto o D como o E, ok? Sim. O D e o E não estão nessa brincadeira, é intervalo aberto, como eu falei. Então, qualquer ponto que eu pegue dentro desse intervalo, entre D e E, excluindo o D e o E, a derivada é zero, ok? Ok. Por que você pode falar aí que a função é constante? Porque você está diante de um intervalo onde todo mundo tem derivada igual a zero. Você não está só com um ponto isolado.
Tá, entendi. Entendeu? Então, quando você Sim. vai falar em crescimento, decrescimento ou constante, você sempre tem que se referir, sempre tem que olhar para um intervalo, tá vendo? Sim. Por isso que esse enunciado aqui ele é importante, ó. Seja f uma função derivável no intervalo aberto I. Então, você está se referindo à derivada de uma função em todo um intervalo, não só num ponto, ok? Ok. E aí, pessoal, os demais aí, como é que tá aí a cacholinha? Acompanharam a discussão aí, sim ou não? Eu tenho uma dúvida, rapidinho. Pode falar, por Tá, favor. vai pro próximo slide, rapidinho. Esse, do lado do X ali, você tem é tipo um A ao contrário, eu não entendi Tá, esse símbolo. isso aí é para todo, Pra tudo, ok, beleza. tá? A gente usa muito aí, eu falei, desculpem aí, ao invés de eu falei, né, eu só não escrevi, que a gente tá acostumado a colocar já o símbolo, né? Esse A ao contrário aí, né, ele tomou uma caipirinha, tropeçou e ficou com as pernas pro alto aí. Esse A aí, ó, ele significa para todo. Então, quer dizer que a derivada, nesse primeiro caso, a derivada é positiva para todos os x que estão nesse intervalo. Nesse segundo, a derivada é negativa para todo x que está nesse intervalo. E nesse último, a derivada é igual a zero para todo x que está nesse intervalo. Foi ou não foi? Foi? Show de bola. Agora, deixa eu só voltar aqui, aproveitar essa nossa discussão, já que eu falei um pouquinho nos pontos. Fala pra mim, vamos ver se vocês lembram da penúltima aula. Fala pra mim como é que é a derivada em D de dado. Vamos ver quem lembra. Vamos ver quem lembra. São duas? Não, né? Aqui, ó. Tô no D, certo? Certo. Vou fazer uma pergunta simples. Tem derivada no D ou não tem? Não tem. Não tem, verdade. Show de bola, nota 10, galera. Por que não tem? Porque tem um bico aí, tá vendo? Sim. É um bico meio disfarçado, aquele que o neném tá aprendendo a fazer. Sabe o neném, quando você começa a ensinar o neném a fazer bico? O bico, ele sai meio esquisito. Então, é esse bico meio esquisito, mas é um bico aí, ó, no D, ó. Então, você não tem derivada no D. Se você vier pela direita do D, a reta tangente é essa que tá aí na tela, tá vendo? Sim. Se você vier pela esquerda do D, a reta tangente vai ser uma reta crescente. Acompanha meu mouse aqui, ó. Vai ser uma reta crescente aqui, ok? Ok. Então você no D, você teria duas retas tangentes. É o que acontece nos bicos, lembram? Então não tem derivada em D. Então observem a importância, né? Que às vezes você olha, por que botou isso aberto? Podia fechar esses intervalos. Não pode, tá? Não pode. Esses intervalos, quando você fala crescimento, decrescimento e constante, você tem que deixar os extremos sempre abertos, tá bom? Olha, o D tá aberto aí, tá vendo? Ele tá aberto tanto no constante, ó, como no crescente lá, tá vendo? Ele não está entrando na jogada e nem poderia entrar porque você nem tem derivada nele. Sim ou não, pessoal? Sim. Fala pra mim aí, ficou alguma dúvida? Como é que tá aí? Tranquilo. Como é que tá a cachola aí? Foi ou não foi? Foi. Tranquilo. Então, ficou claro aí, pessoal, essa proposição? Ficou. Quando é que a função é crescente? Onde a derivada é positiva. Quando é que a função é decrescente? Onde a sua derivada é negativa. Quando é que a função é constante? Onde a sua derivada é igual a zero. Então, observem que o sinal da derivada da função está indicando para você onde a função cresce, decresce ou é constante. Ok? Ok. Perfeito. Só um minutinho. Então vamos em frente, que atrás sempre vem gente. Vamos lá. Então vamos olhar esse gráfico aí, estão vendo aí? Sim. Então eu vou fazer a pergunta, agora eu vou fazer a seguinte pergunta. Falem para mim quais são os intervalos onde a derivada da função que está o gráfico aí para vocês é positiva. Em quais intervalos aí a derivada é positiva? No AB. AB, certo? DE, certo? E GI. GI, certo. Todo mundo concorda aí, pessoal?
Sim. Lindo, lindo, lindo. Então a minha derivada é positiva exatamente nos intervalos onde a função é crescente. Viram como é tranquilo? Viram? Que coisa linda. Então a derivada, ó, olha aí, ó, tá escrito aí, agora pode colar, ó, a função é crescente, ó, em AB. Quando a gente fala, né, quando existe mais de um intervalo, existem mais de um intervalo de crescimento, a gente não fala né, a gente usa a notação dos intervalos, né? Então, como vocês estão vendo aqui, né, a gente usa a união, correto? Pra gente fazer essa anotação, pra gente escrever isso. Então a função é crescente exatamente onde vocês falaram aí, ó. Perdão, a derivada é positiva exatamente onde a função é crescente. Foi assim que vocês identificaram, ó. AB, união com DE, união com GI. Certo? Certo. Então, crescimento e derivada positiva, os intervalos são os mesmos, beleza? Beleza? Beleza. Agora vamos, né? Vamos para... Fala para mim olhando para a tela e para o gráfico. Onde que a derivada da minha função, dessa função que tem o gráfico aí, é a derivada negativa? C e D. C e D. Olha antes do C. B e C, B e C. B e C. C, D. Você pode fazer direto ou pode fazer unindo, não tem problema, tá? Você pode... E e F. E e F. F, H. FH. Isso. A função está decrescendo de F até H. Não, tá F até G. Isso. Beleza? Então, exatamente onde é que a derivada é negativa, onde a função é decrescente. Então, você pode falar que é de BC união com CD, ou você pode simplificar e botar de B a D direto, tá? Certo? Fechou, fechou. Aqui você pode falar de E até G direto. Se você quiser falar de E até F, união de F até G, não tá errado, tá bom? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Então tá aí, ó. Onde é que a minha função é decrescente, ó? De BD, eu fiz aí união de EG. Exatamente a derivada negativa, ó. BD e EG, ó. Então deixa eu voltar aqui, ó. Aqui, ó. BD e EG. Certo? Certo. Agora fala pra mim, tem algum Ó, presta atenção na minha pergunta. Tem algum intervalo onde todas as derivadas são iguais a zero? Não. Não tem nenhum intervalo, certo? Então, essa função que vocês estão vendo, ela não tem nenhum intervalo que ela é constante, certo? Certo. Então, bom, como eu escrevi aqui, ó, não existem intervalos onde a função é constante. Olha o que eu estou escrevendo. Não existem intervalos onde a derivada é zero para todo mundo nesse intervalo, ok? Ok. Mas existem pontos onde a derivada é zero? Existe. Fala para mim quem são eles. B, D, E, G e I. E é? Não, e não tem derivada. E não tem Não, derivada. aí não tem derivada. Porque a direita não tem nem função, certo? Certo. Então, exatamente, ó, no B, F' de B é igual a zero, F' de D é igual a zero, F' de E é igual a zero e F' de G é igual a zero. Mas eles não fazem parte do intervalo, tá ok? São pontos separados. Então, a derivada é zero neles, a derivada é zero. Mas você não pode falar que ela é constante porque eles não constituem um intervalo, ok, gente? Ficou claro? Sim ou não? Sim. Alguma dúvida aí, pessoal? Não. Então tá. Então olha só. Essa última afirmação que eu faço aqui, eu não tô dizendo que não tem pontos onde a derivada é igual a zero, ok? Tanto é que a gente acabou de fazer análise e a gente contou 1, 2, 3, 4 pontos, certo?
Tem 4 pontos aí onde a derivada é igual a zero, ok? B, D, E, G, certo? Que são os topos aí das montanhas, digamos assim, né? Os topos e os, né? Os buracos aí, os fundos do poço, digamos assim. A derivada é igual a zero. Mas não tem intervalos, tá vendo que eu grifei aqui? Eu deixei em negrito. Intervalos onde a derivada é igual a zero para todo mundo no intervalo não tem, ok? Podemos seguir? Sim. Então tá bom. Então vamos em frente, vamos em frente. Agora olha só. Vamos olhar com carinho para esse gráfico de novo, tá bom? Me acompanha aqui, ó. Vê se você consegue. Deixa eu ver se eu consigo passar para vocês, tá? O que importa aqui. De A até B, a função é crescente, certo? Certo. De D até E, a função também é crescente, certo? Certo. Deixa eu olhar um outro crescimento aqui. Vamos pegar de G até I. De G até I a função é crescente, certo? Certo. Agora olha comigo aqui, ó. Vê se você concorda comigo. A curvatura, digamos assim, do crescimento de A até B é diferente da curvatura de G até I. De A até B, você tem como se fosse uma curva voltada para dentro, tá vendo? Voltada para baixo, tá vendo? Sim, sim. Agora, de G até I, você tem como se fosse uma curva voltada para cima, tá vendo aqui? Sim. São 2 intervalos onde a minha função é crescente. Mas vocês observam que o comportamento da curva, digamos assim, dela é diferente. É um crescimento diferente. Vamos olhar o crescimento. Deixa eu ver aqui. Vamos olhar o decrescimento de E até F. Tá vendo esse decrescimento aqui? Sim, sim. Aqui você tem como se fosse uma, digamos assim, uma concha, uma curva voltava para baixo, tá certo? Certo. De F até G, você também tem o decrescimento, certo? Certo. Mas agora de F até G, você já tem uma curvatura, digamos assim, uma concha, digamos assim, voltada para cima, tá vendo? Aqui você Sim, tem sim. para baixo. Olha aqui a curvatura aqui, ó, para baixo. Acompanha meu mouse. E aqui a curvatura é para cima, tá vendo? Sim. Então você tem 2 intervalos onde a sua função é decrescente, nos dois, mas são decrescimentos distintos, ok? Sim, sim. São decrescimentos, da mesma forma que a gente analisou o crescimento, diferentes, porque o comportamento da curva da sua função muda. Mesmo você tendo o mesmo crescimento ou o mesmo decrescimento, ok? Ok, ok. Então é o seguinte, ó. Vamos lembrar aí, a gente começou a aula falando que a gente ia aplicar a derivada, ó. Vou voltar lá no primeiro slide para fazer o esboço do gráfico de uma função, correto? Correto. Então, o que a gente aprendeu até agora com relação às informações dadas pela derivada? Que onde o sinal da derivada fala pra gente sobre o crescimento, decrescimento e constante, onde a função é constante, ok? Ok. Só que a gente ainda tem um problema. Porque essa informação que a derivada está me dando, ela não está distinguindo o crescimento daquela curvatura para baixo do crescimento da curvatura para cima, certo? Oi, pode repetir, professora? Vamos lá. Por exemplo, aqui, ó. A derivada, quando a derivada é positiva, a função é crescente, certo? Certo. Então vamos olhar aqui no gráfico. A derivada é positiva, a função é crescente. Então vamos olhar aqui, de G até I, tá vendo? Sim. De G até I, a função é crescente e a derivada é positiva, certo? Certo. Agora vamos olhar aqui. Vamos olhar de A até B.
A função acrescente, a derivada também é positiva, correto? Correto. Só que de A até B, a curva, digamos assim, é fechada para baixo, tá vendo? Uhum. E de G até I, a curva ela é aberta para cima, tá vendo? Sim. Então, essa informação que nós temos até agora não diz pra gente, não nos ajuda a distinguir como que você... É lógico que a gente está vendo esse gráfico porque ele está pronto. Mas se nós tivéssemos que fazer, como é que a gente ia distinguir se é um crescimento, se o crescimento de A até B, a curvatura é a mesma de G até I ou não? A gente precisa de mais essa informação. Fui claro ou não, pessoal? Foi. Foi sim. Sim. Você tem você pode ter 5 intervalos de crescimento. Você pode ter 3 intervalos de decrescimento. Como é que você acha esses intervalos? Olhando o sinal da derivada, ok? Onde a derivada é positiva, você tem intervalos crescentes. Onde a derivada é negativa, você tem intervalos decrescentes. Onde a derivada é zero, você tem função constante. Mas, em particular, nesse crescente e decrescente, só essa informação que nós temos até agora não diz pra gente como é que é esse crescimento. Se é com essa curva voltada para baixo ou se essa curva voltada para cima. A gente precisa descobrir como é que a gente vai saber qual delas que é, entenderam? Sim. Tá? Então, pra gente, né, ter condições de fazer o gráfico bonitinho, completinho, ter essa última informação, a gente vai precisar estudar a derivada segunda da função. Mas podem ficar tranquilos que a derivada segunda é tranquila. Tá? Ai, Cris, por que a gente vai ter que estudar a derivada segunda? Porque é a derivada segunda que vai informar pra gente se essa curvatura é para baixo ou é para cima, no mesmo intervalo de crescimento, entenderam? Com a ajuda da derivada segunda, a gente vai ter condições de descobrir se o crescimento é com uma curvatura para baixo ou com uma curvatura para cima. Foi ou não foi a ideia, pessoal? Foi. Eu achava que a derivada em si que dava a inclinação do gráfico. A derivada, o sinal da derivada só diz crescimento, decrescimento constante. Essa curva que você está vendo aqui, tá vendo? Sim. Essa curva aqui, voltada para baixo, você tem um intervalo crescente. Aqui você também tem, acompanha meu mouse. Aqui você também tem um intervalo crescente, só que a sua curva agora é voltada para cima, certo? Certo. Essa curva para baixo ou para cima, só quem pode nos informar é a derivada segunda. A derivada, a gente pode falar de derivada primeira, porque agora a gente vai ter a segunda, né? Não está errado. A nossa derivada primeira, que é o que a gente aprendeu até agora, ela só vai falar pra gente assim, ó, é crescente, é decrescente ou é constante, entendeu? Uhum. Agora, como é que é esse crescimento? É com curva para cima ou para baixo? Como é que é o decrescimento? Curva para cima ou para baixo? Essa informação adicional que nós precisamos para completar o gráfico será dada pela derivada segunda. Aí a gente vai juntar as informações da derivada primeira junto com essas informações da derivada segunda para ter condições de fazer o gráfico. Aí a gente vai saber direitinho onde a função é crescente e se a curvatura desse crescimento é para baixo ou para cima. Onde a função é decrescente e se a curvatura desse decrescimento é para baixo ou para cima. Foi ou não foi, pessoal, a ideia? Foi sim. Então vamos em frente. Vamos em frente. Então, o que é a derivada segunda? Tem um texto lindo, maravilhoso para vocês aí. A derivada segunda é simplesmente você derivar a derivada. Caramba, Cris! Como assim? Ué, você tem uma função, você vai derivar com as propriedades que nós aprendemos, né? Nós aprendemos todas as propriedades já. E depois você deriva de novo. Ah, mas se eu quiser derivar... Ó, você pode derivar quantas vezes você quiser. Só que a informação dessa curvatura que eu estou procurando é dada pela derivada segunda, tá?
Não é pela terceira, nem pela quarta, nem pela quinta, tá bom? É a derivada segunda que vai me dar a informação dessa curvatura para baixo ou para cima no crescimento e decrescimento, tá? Então a gente só vai se preocupar com ela aqui. Então vamos ver alguns exemplos aí. Tá vendo aí? Estão vendo na minha tela aí? Estamos. Então olha só que coisa linda. Eu chamei todo mundo de F por aquela razão, né? Porque eu tenho que digitar tudo isso aí e fica mais fácil eu botar F de X que vai mais rápido. Então olha só. É claro que são funções diferentes. Então, olha só. Primeira função, 3x menos 1. Quem é a derivada? A gente usa as propriedades. É 3. 3x menos 1 é uma função do primeiro grau. Então, a derivada é quem acompanha o x, é 3. Quem é a derivada segunda? Observa que eu coloco dois asterisquinhos aqui, duas aspinhas aqui. A derivada da função constante é o quê? Zero, por isso que a derivada segunda aqui é 0. O que vai diferenciar a derivada primeira? Quando você falar derivada, se você só falar derivada, é a derivada que a gente está acostumado, tá? Se você falar derivada primeira, não tá errado. É a derivada que a gente está acostumado. Mas para você diferenciar dessa segunda, você tem que falar derivada segunda, tá ok? Tá ok. Então, olha a outra função aí, ó. 2x ao quadrado mais 5x menos 6. Vamos derivar. Então, vai ser 4x, usa a regra da potência, né? 4x mais 5, tá vendo? Perdão. Então, essa é a derivada, certo? Certo. Quem é a derivada segunda? Você deriva a derivada. Então, como é que você deriva 4x mais 5? Aqui você tem uma função do primeiro grau novamente. Então, a derivada é quem acompanha o x, que é 4. Foi ou não foi, pessoal? Foi sim. Tranquilo? Tranquilo. Olha aí, ó, o terceiro exemplo aí, ó. X à quinta menos x ao cubo mais 2 seno menos... Aí, ó, tia Cris se empolgou e botou seno exponencial aí, ó. Vamos lá, a derivada. 5x à quarta menos 3x ao quadrado. Tô usando a propriedade da potência, né? Mais 2 seno, a derivada do seno é o cosseno, então mais 2 cosseno, menos E de x, porque a derivada de E de x é ela mesma. Então essa é a derivada, ok? Ok. Derivada segunda, você deriva a derivada. Então eu vou derivar de novo. Aí, ó, 20x ao cubo menos 6x, ó. A derivada do cosseno é menos o seno, por isso que fica menos 2 seno. E é de x, ó, é de x. Observa que é de x, eu posso derivar milhões de vezes é de x e ela sempre será é de x. Tá? É aquele amigo que nunca vai virar, nunca vai ter duas caras, né? Vai ser sempre é de x, tá bom? Então é assim que a gente calcula a derivada segunda. A gente deriva a derivada. Foi ou não foi? Foi sim. Lindo. Alguma dúvida, pessoal? Não. Por enquanto não. Show. Então vamos em frente. Vamos em frente. Exemplo 2, ó. Agora eu quero que vocês respirem fundo, libertem suas mentes, deixem suas mentes assim bem leves, tá? E prestem atenção aqui. A função é x ao quadrado, tá bom? Todo mundo me escutando, pessoal? Sim. Então vamos lá. Lindo, obrigado. X ao quadrado. Quem é a derivada? 2x. Quem é a derivada segunda? Vou pular, já volto. 2, ok? Sim. Bom, como o nosso objetivo, né, é esboçar gráficos, então é claro que eu vou começar por um gráfico que todo mundo conhece. Vou começar por esse x ao quadrado, que é a parábola com cavidade para cima, com vértice na origem, certo? Vamos fazer uma análise dessas derivadas em cima de uma coisa que a gente já conhece, para a gente se localizar, para depois poder fazer um gráfico que a gente não saiba, ok? Essa é a ideia. Tá bom? Sim. Então, olha só. A minha derivada é 2x. Onde é que essa derivada é negativa? É quando 2x é negativo, certo? Certo. Quando é que 2x é negativo? Quando o x for negativo, beleza?
Beleza. Bom, então a minha derivada é negativa quando o x é negativo. Mas nós vimos na proposição anterior que no intervalo onde a derivada é negativa, a minha função é decrescente, beleza? Beleza, beleza. Então, se a minha derivada é negativa em x menor que zero, isso quer dizer que a minha função é decrescente nesse intervalo, x menor que zero, ou seja, de menos infinito até zero. Foi ou não foi? Foi sim. Onde a derivada é negativa, a função é decrescente. É no mesmo intervalo, certo? Certo. Bom, vamos ver se existe algum intervalo onde a derivada é zero. Quando é que a minha derivada é zero? Quando 2x for igual a zero, certo? Certo. Bom, mas quando é que 2x é zero? Quando x for zero, ok? Ok. Então, eu observo que só tem um ponto onde a derivada é zero, correto? Correto. Isso quer dizer que essa função aí não tem nenhum momento em que ela vai ter, que ela será constante, beleza? Beleza. Para ela ser constante, eu tinha que ter um intervalo onde todo mundo tivesse derivada igual a zero. Mas eu só encontrei um ponto, tranquilo? Tranquilo. Então essa função não é constante. A gente já sabe, né? Porque é a função x ao quadrado. Ok? Derivada positiva. Quando é que a derivada é positiva? Quando 2x é positivo. Quando é que 2x é positivo? Quando o x for positivo, certo? Certo. Bom, se a derivada é positiva quando o x é positivo, então a minha função é crescente exatamente nesse intervalo, ou seja, a partir do zero. Que é quando o x é positivo, ok? Ok. Então, observem que o sinal da derivada, o sinal da minha derivada me dá o intervalo de crescimento ou decrescimento. Quando a minha derivada é negativa, eu tenho um intervalo de decrescimento da minha função. Quando a minha derivada é positiva, eu tenho um intervalo de crescimento da minha função, ok? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Vamos dar uma espiadinha no gráfico. Aí, ó, x ao quadrado todo mundo conhece, certo? Sim. Tá aí, ó. Então, o que a gente concluiu? Que a derivada é negativa antes do zero e depois do zero a derivada é positiva, ok? Ok. Então, olha aí, ó. Antes do zero, a derivada é negativa, a função é decrescente, tá vendo? Sim, sim. Depois do zero, a derivada é positiva, então a função é crescente, estão vendo? Sim. Tô fazendo isso com a função x ao quadrado porque eu tenho uma, tá? Eu tenho uma didáticazinha por trás aqui, tá? Eu vou usar esse x ao quadrado para mostrar um negocinho agora para vocês, tá? Não foi à toa que eu escolhi x ao quadrado, não. Então, olha só. Ficou claro até aí, pessoal? O sinal da derivada me dando o crescimento e decrescimento dessa função? Sim. Ficou. Tá bom. Agora vamos olhar a derivada segunda. Observem que a derivada segunda dessa função deu 2, ok? Ok. Então isso quer dizer que a derivada segunda, ela é sempre positiva nesse caso, certo? Certo. Dá uma olhadinha como é que é a curvatura da minha função nesse caso. É para cima, certo? Certo. Certo. Isso acontece porque a derivada segunda deu positiva. Mas o que significa a derivada segunda positiva, Cris? Ó, me acompanha aqui. Me acompanha. Vê se depois a gente vai voltar pro gráfico. Estão me ouvindo, pessoal, direitinho? Sim. Então, olha só. Se a minha derivada segunda é positiva, a minha derivada segunda é a derivada da derivada, certo? Certo. Se a minha derivada segunda é positiva, isso quer dizer que a derivada da derivada é positiva. Porque a derivada segunda é a derivada da derivada. A derivada segunda é a derivada da derivada, ok? Ok. Então, se eu falo derivada segunda positiva, eu estou dizendo que a derivada da derivada é positiva, ok? Ok. Mas
Beleza? Se a derivada da derivada é positiva, isso quer dizer que a minha derivada é crescente. Porque sempre que eu tenho uma derivada positiva, a função que eu derivei é crescente. Se eu estou derivando a derivada, e quando eu derivo da positiva, a minha derivada é crescente. Quando eu tenho uma função e derivo, e a derivada é positiva, eu não digo que a minha função é crescente? Sim. Mas agora quem é que eu estou derivando? Quem é a minha função que eu estou derivando? É a própria derivada. Então, se a derivada dela é positiva, é porque ela é crescente. Ela passou a ser a função que eu estou derivando, sim ou não? Sim, sim. Vai ficar mais claro aqui, ó. Estão vendo o gráfico aí? Sim, sim, estamos. Então, olha só. Tá vendo o ponto A e B? Sim. Qual é o sinal da derivada nesses pontos? Negativo. Negativo. A função é decrescente. Você pode olhar duas formas agora. Nesse pedaço a função é decrescente, certo? Certo. E você pode olhar pelas tangentes que eu coloquei aí que são decrescentes, certo? Certo. Então a minha derivada ela é negativa. O que acontece aqui no meu mouse, na origem? A derivada é o quê? Zero. Zero. A tangente está aqui disfarçada, é o próprio eixo X, então é zero, ok? Ok. Qual é o sinal da derivada nos pontos C e D? Positivo. Positivo. Você pode olhar aqui a função crescente, você pode olhar as tangentes crescentes, certo? Certo. Então o que aconteceu com a minha derivada? De negativa ela passou a Positivo. positiva, então ela cresceu. Porque se a derivada, tá vendo? Eu tô começando no crescimento do x, tá vendo? Eu tô indo na ordem de crescimento do eixo x, tá vendo? Sim. Eu indo na ordem de crescimento do eixo x, a minha derivada também tá crescendo. Porque ela começou negativa, foi para zero e foi positiva, certo? Sim ou não? Sim, sim. Então a minha derivada cresceu. A minha derivada cresceu, então a derivada dela tem que ser positiva. Porque quando uma função é crescente, a derivada dela é positiva. Só que a minha função agora é a derivada. Então a derivada da derivada é positiva. Por isso que é 2 aqui. Sim ou não? Sim, sim. Então, como é que a gente vai colocar, acertar isso? A gente vai chamar, né? A gente vai chamar essa curva para cima, essa concha para cima que eu tô falando para vocês de concavidade para cima. Então, quando é que você vai ter que o gráfico da sua função terá concavidade para cima? Quando a sua derivada segunda for positiva. Que aí a sua derivada é crescente. Então, o que significa concavidade para cima? Significa, vamos voltar aqui, que a minha derivada está crescendo. Lembra da análise que a gente acabou de fazer? A minha derivada era negativa, passou a ser positiva, certo? Tem alguém aí? Certo. Tem sim, certo. Obrigado. Então, se a minha derivada está crescendo, eu digo que a concavidade é para cima. Mas isso está relacionado com o sinal da derivada segunda. Então, quando é que a concavidade vai ser para cima? Quando a derivada segunda for positiva. Então, se você tem um intervalo onde a derivada segunda é positiva, em todos os pontos desse intervalo, então nesse intervalo, a sua função, o gráfico da sua função tem concavidade para cima, que é exatamente o que acontece com a função x ao quadrado. A função x ao quadrado, a derivada segunda dela é sempre igual a 2, ok? Ok. A derivada segunda dela é sempre positiva, então a concavidade do gráfico dela é uma concavidade que é sempre para cima. Por isso que é isso que vocês estão vendo aí. Então, quando você tem derivada segunda positiva, você tem concavidade para cima. Então, aquela curvatura de crescimento ou decrescimento, dependendo do que você tiver do sinal da derivada primeira,
Se a derivada segunda é positiva, você tem aquela concha, agora você chama de concavidade para cima. Foi ou não foi? Sim ou não? Foi sim, professora. Aí você pode me perguntar assim, mas Cris, eu vou ter que ficar calculando onde a derivada é crescente? Não, eu só estou explicando isso para você para mostrar que esses conceitos estão todos atrelados, todos casados. Como é que você vai fazer para descobrir se a concavidade é para cima ou para baixo? Já vamos ver a concavidade para baixo. Você vai só olhar o sinal da derivada segunda. Quando o sinal da derivada segunda for positivo, é porque você vai ter uma concavidade para cima. Sim ou não? Sim. Sim, sim. Lindo, lindo, lindo! Lindo, lindo! Deixa eu ver se tá tudo certo aqui, pra gente continuar. Vamos lá, vamos lá! Vamos olhar agora o exemplo 3. Estão vendo aí? Sim. Menos x ao quadrado. Quem é a derivada? Menos 2x. Eu mudei o sinal, estão vendo? Então a derivada... Sim. Beleza, beleza. A derivada é menos 2x. Quando é que essa derivada é negativa? Quando é que menos 2x é negativo? Quando o x for positivo, porque daí vai ser menos 2 negativo com um número positivo, ok? Então, a minha derivada ela é negativa, nesse caso, quando o x é positivo. Ok? Ok. Só que a minha derivada negativa me diz onde a minha função é decrescente. Então, como a minha derivada é negativa quando o x é positivo, eu acabei de descobrir que a minha função é decrescente quando o x é positivo, de 0 a mais infinito. Foi ou não foi? Foi. Quando é que a minha derivada é igual a 0? Quando menos 2x é igual a 0. Então, só vai, mais uma vez, tem um ponto. Mais uma vez, eu não tenho um intervalo onde essa função é constante. A gente já sabia disso porque é uma parábola com cavidade para baixo. Não tem parte constante. Mas só para mostrar para vocês. Só tem um ponto onde a derivada é 0. Onde é que a derivada é positiva? Quando menos 2x é positivo. Quando é que menos 2x é positivo? Quando o x é negativo. Então, quer dizer que a minha função ela é crescente quando o x é negativo, que é o mesmo intervalo da derivada positiva. Foi ou não foi? Foi. Então, eu descobri que a minha função é crescente de 0 a mais infinito e decrescente de menos infinito a 0. Tá aí, ó. Ó, de 0 a mais infinito, acompanha meu mouse. A minha função é decrescente, tá vendo, ó? Tá descendo, ó. Tá vendo? De menos infinito até 0, a minha função está crescendo, ó. Então, de 0 a mais infinito, a função é decrescente, a derivada é negativa. De menos infinito até 0, a função é crescente, a derivada é positiva. Olha aí as tangentes, ó. De menos infinito até 0... você tem a função crescente e as retas tangentes crescentes, derivada positiva. Estão vendo aí? Sim. Ó, no ponto A, obrigado. No ponto A e no ponto B, as derivadas são positivas, porque a função é crescente e as retas tangentes são crescentes. No ponto C e no ponto D, a minha derivada é negativa. A função é decrescente e as retas tangentes são decrescentes. E aqui na origem é onde você tem um único ponto que a derivada é igual a 0. Foi ou não foi? Foi. Agora fala pra mim o que aconteceu com a minha derivada. Ela cresceu ou decresceu? A minha derivada ela começa positiva, né? No ponto A e no ponto B ela é positiva, correto? Sim. No ponto 0 ela é 0. E no ponto C e no ponto D ela é negativa, certo? Certo. Então, se ela era positiva e ela ficou negativa, o que aconteceu com a derivada? Ela decresceu. Foi ou não foi?
porque a minha derivada ela era positiva e ela ficou negativa. Eu passei de positivo para negativo, o que aconteceu? Ela decresceu, ela diminuiu. E olha o sinal da derivada segunda nesse caso. A derivada segunda, você deriva menos 2x é menos 2. Então, a minha derivada decresceu e a minha derivada segunda é negativa. Foi ou não foi, pessoal? É a ideia contrária do crescimento que a gente viu antes. Sim ou não? Tem alguém aí? Tem sim, eu só não ouvi a pergunta. Não, o que eu falei foi o seguinte. A minha derivada, ela decresceu. E olha o sinal da derivada segunda. É negativo, certo? Certo. Então, por que a minha derivada decresceu? Porque a derivada dela é negativa. Quem é a derivada dela? É a derivada segunda da f, que é menos 2. Então, a concavidade, eu vou falar que é para baixo. Estão vendo aí a concavidade para baixo? Estão vendo aí? Concavidade para baixo é exatamente isso que vocês estão vendo, a curvatura para baixo. Então, você tem aí, ó, a derivada segunda negativa. Quando é que você fala que a concavidade é para baixo? Quando a sua derivada é decrescente. Mas como é que você vai determinar isso? Você simplesmente vai achar o sinal da derivada segunda. Quando a sua derivada segunda for negativa, você vai ter essa concavidade para baixo, que indica que a sua derivada é decrescente. Mas não precisa se preocupar com isso. Você tem que se preocupar com o sinal da derivada segunda. É ela que vai dizer para você se a concavidade daquele intervalo é para cima ou é para baixo. Quando a derivada segunda é positiva, como é o caso da função x ao quadrado, a concavidade é para cima. Pode olhar na tela aí. Quando você está com derivada segunda negativa, a concavidade é para baixo, como está na tela aí agora com menos x ao quadrado. Foi ou não foi, pessoal? Foi. Celtinho? Alguma dúvida em relação a esse sinal da derivada segunda? O sinal da derivada primeira fala para você onde a função é crescente, decrescente ou constante, certo? O sinal da derivada primeira. O sinal da derivada segunda fala para você onde a concavidade é para cima e onde a concavidade é para baixo. Então, o sinal da derivada primeira te dá uma informação. O sinal da derivada segunda te dá a informação que complementa a primeira para você fazer o gráfico. Sim ou não? Sim. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta aí? Não. Tá ok. Tranquilo. Esse gráfico aí, estão vendo o gráfico aí? Será que eu caí? Sim, tá vendo aqui. Ah, show. Fala pra mim aonde que a derivada segunda dessa função é positiva. E qual intervalo a derivada segunda dessa função que vocês estão vendo aí na tela é positiva? Derivada segunda positiva. Em qual intervalo? Fala pra mim. Falaram no chat que é no azul. Eu também acho que é. Isso, tá certinho, tá certo. De zero a mais infinito, tá vendo? Por que a derivada segunda é positiva no azul aqui? De zero a mais infinito. Porque a concavidade é para cima. Onde é que a derivada é negativa? No roxinho aqui, né? Por quê? Porque aqui a concavidade é para baixo.
Como é que você escreve esse azulzinho e esse roxinho? Você não vai botar azulzinho e roxinho lá na prova, tá? Se você estiver fazendo um concurso, então, por favor. Aí, ó. O gráfico, assim que você vai escrever, ó. O gráfico de f tem concavidade para baixo. Nesse intervalo aí, ó. Menos infinito até zero. Sempre deixa os extremos de fora, tá, pessoal? Sempre deixa o intervalo aberto na jogada. Então, concavidade para baixo aqui, ó. O roxinho, ó. Concavidade para baixo. Isso quer dizer que o derivada segunda aí é negativa, ó. Nesse mesmo intervalo. Tá? Onde é que você vai ter concavidade para cima, que é no azulzinho? Você tem concavidade para cima de zero a mais infinito. E é exatamente onde a derivada segunda é positiva. Então, ó, derivada segunda negativa, concavidade para baixo. Derivada segunda positiva, concavidade para cima. Essas informações que são dadas tanto pelo sinal da derivada primeira como pelo sinal da derivada segunda, são informações referentes ao gráfico da minha função f. Você vai estudar o sinal da derivada primeira da minha função e o sinal da derivada segunda dessa função para você fazer o gráfico dessa função. Para você ter informações a respeito do gráfico da minha função. Foi ou não foi? Sim ou não? Sim. Sim, sim. Tá bom. Lindo, lindo. Sem dúvidas? Sem dúvidas. Show. Essa minha turma aí, ó, vou te falar. Nota 1000, não é nem 10, é nota 1000. Chegou agora o momento mais esperado dessa aula. Nós vamos fazer o esboço de um gráfico que não é uma parábola. Nós vamos aprender a fazer o esboço de um gráfico que não é uma parábola nem uma reta. Partiu, galera? Partiu a animação ali, ó. Tá todo mundo animado aí na telinha, ó. Partiu? Vamos lá? Partiu. X ao cubo menos 3x mais 1. Nós vamos conseguir fazer o esboço dessa função. E não adianta falar pra mim que vai colar no GeoGebra. Não adianta falar pra mim que vai colar num aplicativo, porque você é muito melhor que esses aplicativos. Você vai conseguir fazer sozinho. Só com as informações da derivada. E você quer saber um segredo? Sabe por que esses aplicativos conseguem fazer os gráficos para vocês? Porque neles, nos algoritmos que compõem, a alma desses aplicativos, estão embutidos essas informações de derivadas. Vocês acham que eles adivinham o gráfico? Não! Essas informações que a gente está estudando hoje aqui estão lá na alma dos aplicativos para eles saberem como é que fazem. Agora a gente sabe também, vamos lá, x ao cubo menos 3x mais 1. Todo mundo me acompanhando? Sim. Olha só. A primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir aonde que essa função é crescente, decrescente e constante, tá bom? Primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir onde ela é crescente, em que pedaços, em que intervalos ela é crescente, decrescente e constante. Como é que a gente vai fazer isso, Cris? A gente vai calcular a derivada primeira dela e estudar o sinal. Olha aí pra tela. Ó, vamos calcular a derivada dela, a derivada primeira. Se ela é x ao cubo menos 3x mais 1, acompanha meu mouse aí. A derivada dela é 3x ao quadrado menos 3. Concorda comigo? Sim. Sim. Então, olha só. Vamos estudar o sinal dessa derivada. Vou começar no zero. Quando é que essa derivada é igual a zero? Vou achar as raízes. As raízes dessa equação, você pode fazer soma e produto, você pode fazer Bhaskara, ou você pode simplesmente isolar o 3 aqui e fazer uma continha rápida com x ao quadrado menos 1 multiplicando 3. Mas de qualquer forma, seja qual for o caminho que você vai seguir, você vai achar as raízes x igual a 1 e x igual a menos 1. Essas são as raízes, são os números que zeram
essa equação, tá ok? Tá ok, tá ok. Então você já observa que não tem um intervalo onde essa função é constante, só tem 2 pontos, certo? Certo. Essa função ela não tem nenhum intervalo onde ela é constante. Ela tem só 2 pontos. Agora vamos ver onde é que essa derivada é positiva. Bom, 3x ao quadrado menos 3. E vamos ver onde essa derivada é negativa. 3x ao quadrado menos 3. Para ajudar, vou fazer a parábola aí, ó. Essa parábola que você está vendo na sua tela é uma representação num rascunho da derivada da função 3x ao quadrado menos 3 que está em amarelo. O que está desenhado aí não é o gráfico da função que eu estou procurando. É um esboço do gráfico da derivada dela, porque a derivada dela é uma parábola com cavidade para cima. Foi ou não foi? Foi. Bom, essa parábola com cavidade para cima, então, com as raízes aí, ó, menos 1 e 1 as raízes, ó, tá aí, ó, menos 1 e 1. Então, observa que essa parábola é positiva, ou seja, tá acima do eixo X, antes do menos 1 e depois do 1, tá vendo? Sim, sim. Então, quem é essa parábola? É a derivada. Então, isso quer dizer que a minha derivada é positiva antes do menos 1 e depois do 1, tá vendo? Sim, sim. E onde é que a minha derivada é negativa? A minha derivada é essa parábola, entre o menos 1 e 1. Então, a minha derivada é negativa entre menos 1 e 1. Foi ou não foi? Foi. Bom, o que significa derivada positiva e derivada negativa? Derivada positiva me diz onde a minha função inicial é crescente. Derivada negativa me diz onde a minha função inicial é decrescente, correto? Correto. Então, se eu descobrir que a minha derivada é positiva antes do menos 1 e depois do 1, eu acabei de descobrir os intervalos onde a minha função é crescente, que é antes do menos 1 e depois do 1. Essas duas notações que eu escrevi aqui foi de propósito. Para que você tanto faz você escrever a função é crescente quando o x é menor que menos 1 ou o x maior que 1, ou a função é crescente na união desses intervalos. É a mesma coisa, tá, gente? É porque são notações diferentes. Todas as duas são verdadeiras, são válidas e estão corretas. Tudo bem? Tudo. Então tá bom. Onde é que a derivada é negativa? A derivada negativa eu vi que era entre menos 1 e 1. Então, o que significa isso? Que a minha função inicial ela é decrescente entre menos 1 e 1. Então, tanto faz eu escrever dessa forma onde eu estou passando o meu mouse, como escrever na forma de intervalo. Então, qual foi a primeira coisa que nós fizemos? Nós descobrimos onde a minha função, que eu quero fazer o gráfico, é crescente e onde ela é decrescente. Foi ou não foi? Foi sim. Como é que a gente descobriu onde é que ela é crescente ou decrescente? A gente fez uma análise do sinal da derivada primeira dela, ok? Ok. Bom, nós já descobrimos os intervalos onde essa função é crescente e decrescente. Nós vimos que essa função não tem intervalo onde é constante. Agora, nós vamos atrás da concavidade, ok? Ok. Como é que a gente vai descobrir a concavidade do gráfico? Olhando o sinal da derivada segunda. Então, quem era a derivada primeira? Tá aí, ó. 3x ao quadrado menos 3. Vou voltar lá para você não achar que eu tô roubando aí, ó. A função era x ao cubo menos 3 mais 1. Menos 3x mais 1. Certo? Deixa eu só ver um negocinho rapidinho aqui. Tudo ok. A derivada 3x ao quadrado menos 3. Então, a derivada segunda é 6x. Foi ou não foi? Foi. Então, vamos lá. Quando é que a minha derivada segunda é positiva? Quando 6x é positivo, ou seja, quando o x é positivo. Quando é que a minha derivada segunda é negativa? Quando o 6x é negativo, ou seja, x é negativo. Tranquilo?
Tranquilo. Então, o que, que a gente acabou de descobrir? A gente acabou de descobrir os intervalos das concavidades. Como a minha derivada segunda é positiva quando x é positivo, nesse intervalo o gráfico da função tem concavidade para cima, a partir do zero. Como a derivada segunda é negativa quando o x é negativo, nesse intervalo a concavidade do gráfico da minha função é para baixo. Então agora eu tenho essas informações. Eu sei onde o gráfico da minha função é crescente, decrescente, e agora eu sei a respeito da concavidade dele. Sim ou não? Com certeza sim. Não, tá bom. Se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, dá um grito aí, abre o áudio, tá? Infelizmente eu não tenho como ver o rostinho de vocês. No presencial é mole, né? Porque vocês sabem, né? Vocês futuros professores, já vou adiantar uma lei aqui. A gente lê os pensamentos presencialmente. Então a gente olhando pra carinha de vocês no presencial, a gente sabe mais ou menos o que vocês estão pensando, né? Se o negócio tá fluindo ou não. Mas assim, né? No virtual fica difícil, não tem búzios que ajude. Então vamos lá. O que eu tô colocando na tela para vocês é um resumo das informações que eu obtive. Vê se você concorda comigo. Dá uma espiada aí na tela. Nós descobrimos onde a minha função é crescente, olhando o sinal da derivada primeira. Eu estou usando a notação de intervalo porque eu acho mais fácil. Eu gosto, eu prefiro, mas tanto faz, tá? Então, a minha função é crescente antes do menos 1 e depois do 1. Tá aqui, ó. E a minha função é decrescente. Vou voltar lá para pegar essa informação entre o menos 1 e 1. Então, eu juntei essas duas informações aqui. Ok? Ok. E eu também juntei as informações da concavidade. Ih, eu botei cavidade aqui. Desculpa, gente. Isso aí foi a emoção do momento na hora de digitar. Não é nada de cavidade, não. É concavidade. Depois eu vou retificar isso aqui, tá? Depois eu mando o PDF bonitinho. Então, o gráfico tem concavidade para cima a partir do zero e concavidade para baixo antes do zero. Isso a gente obteve estudando o sinal da derivada segunda. Então, a gente estuda o sinal da derivada primeira e estuda o sinal da derivada segunda para ter essas informações que estão aí na sua tela. Sim ou não? Sim. Bom, agora a gente vai partir para o gráfico. Só uma coisinha. Antes da gente partir enlouquecidamente para fazer o gráfico, vamos dar uma olhada em alguns pontos. Observa o seguinte, o crescimento, o decrescimento e a concavidade, quem é que está aparecendo nos extremos dos intervalos aí, ó? Menos 1, 1 e 0, concordam? Sim. Então, você tem que fazer o seguinte, o que está acontecendo no menos 1, no 1 e no 0? Está havendo uma modificação do comportamento da função. Então, você vai dar uma olhadinha para a imagem da função nesses pontos. Então, eu vou olhar para a imagem do menos 1, do 0 e do 1. É claro, a minha função, que eu quero fazer o gráfico, é essa função x ao cubo menos 3x mais 1. F de 0 vai dar o quê? F de 0 vai dar 0 ao cubo menos 3 vezes 0 mais 1. Então, F de 0 vai dar 1. Deixa eu voltar aqui para a conta. Aqui, ó. F de 0 dá 1. Significa que o ponto 0 e 1, né? X igual a 0, a imagem é 1, tá no gráfico da função. Tudo bem? Sim. Eu vou fazer a mesma coisa para o 1 e para o menos 1. Vou aplicar o 1 e o menos 1 aqui na função, ó. Quando eu colocar 1, aqui vai dar 1 ao cubo, que é 1, mais 1 dá 2, menos 3 mais 2 vai dar menos 1. Então, eu tenho 1 e menos 1. Vamos ver aqui se eu acertei a conta. Não, deu 3. Espera aí, deixa eu ver se alguma coisa eu fiz errada aí. Vamos ver. No 1... Espera aí. No 1 dá menos 1. Deixa eu ver por que tá... Deixa eu ver um negócio aqui. Ah, desculpem aí, ó. Estão vendo aqui? Sim. Aqui é menos 1 no lugar do 3, tá?
Tia Cris, tá ficando muito devagar, tia Cris. Essa digitação, tia Cris. Ai, ai, ai. Olha, eu vou ter que aumentar o grau do óculos aí, galera. Olha aí, ó. Aqui, ó, F de 1 é -1. Aqui eu acertei, tá vendo? Sim, sim. O ponto é 1 e -1. Depois eu vou retificar aqui. Vou anotar aqui pra eu fazer as retificações pra mandar o PDF pra vocês, tá? Então aqui F de 1 é -1, é 1 e -1. F de -1, vamos ver se o F de -1 eu acertei. -1 ao cubo dá -1, certo? -1 mais 1 dá 0. -1 com -3 dá 3. Então é -1 e 3. Esse eu acertei. Aqui, ó, -1 e 3, tá vendo? Aqui tá certo também, eu só errei a digitação aqui. Então, o que eu fiz, gente? Eu determinei as imagens dos pontos que estão, né, incluídos aí nos intervalos das informações que eu obtive, tudo bem? Sim, sim, sim. Então, qual é a dica da tia Cris? A primeira coisa que você vai fazer no gráfico, antes de sair enlouquecidamente querendo usar as informações que você obteve, você vai marcar esses pontos. -1 e 3, 0 e 1 e 1 e -1. Assim como a tia Cris marcou aí, ó. Você vai começar o gráfico marcando esses pontos. -1 e 3, ó. 0 e 1, ó. E 1 e -1. Estão vendo aí? Então, vocês começam na humildade, marcando os pontos. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Vamos olhar para o comportamento da função antes do -1, que é antes desse ponto aqui. Então, vamos ver o que acontece antes do -1. Olha aqui, ó. Antes do -1, a função é crescente, tá vendo? Sim. E a concavidade é para cima ou para baixo antes do -1? Para baixo, para baixo, tá vendo aqui, ó? Sim. O -1 tá aqui, antes do -1 tá aqui, tá vendo? Sim. Então a concavidade é para baixo. Então a função está crescendo com concavidade para baixo, ou seja, com curvatura para baixo. Então tá aí o crescimento dela, ó. Você não precisa ficar preocupado aonde esse traço aqui vai cortar o eixo X. É claro que aqui está certinho porque eu fiz usando o GeoGebra para ficar bonitinho para vocês. Mas quando a gente está fazendo um esboço à mão, tá? Essa aproximação aqui, o que vai importar vai ser o todo do seu gráfico que você vai fazer. Porque como você está fazendo um esboço do gráfico, você não tem obrigação de acertar ponto por ponto. Você tem obrigação de acertar uma ideia geral do gráfico, tá ok? Tá ok. Tá? No esboço à mão, esse -2 aqui eu nem vou escrever lá no meu papel, entenderam? Eu só vou colocar um -1, o 0 e 1, tá ok? Sim, sim. Bom, agora a gente vai fazer o quê? Vamos ver o que acontece de -1 até 0. De -1 até 0, a função é decrescente, tá vendo? Tá aqui, ó. -1 até 0 tá embutido aqui, certo? Certo. Então a minha função é decrescente. E a concavidade é o quê? Continua sendo para baixo. Então, de -1 até 0, a função é decrescente e a concavidade é para baixo. Então é isso que vocês estão vendo aí. Tá vendo a curvatura aqui, ó? Ó. A concavidade é para baixo antes do 0, tá vendo? Sim. Então dá uma olhadinha aí, ó. Ó, concavidade para baixo antes do 0. Foi ou não foi? Foi. Agora, vamos olhar o que acontece entre 0 e 1. Entre 0 e 1, cadê? A função continua decrescente, tá vendo? Sim. E a concavidade é o quê? Entre 0 e 1, a concavidade é para cima. Então, eu já tinha isso aqui. Ela é decrescente, mas agora com concavidade, com a curvatura voltada para cima, tá vendo? Sim. E o que acontece a partir do 1? A função é crescente, tá vendo? Sim, infinito. E o gráfico tem concavidade para? Cima e infinito. Para cima. Então, nós estávamos aqui, né?
Então, a partir do 1, a função é crescente, a concavidade é para cima. Tá aí o gráfico da sua função. Você vai usando as informações que você obteve com os sinais das suas derivadas para você fazer o esboço do gráfico. É assim que, por mágico, parece mágica, né? Que os aplicativos sabem fazer diversos gráficos. É porque na alma deles, né? Nos algoritmos que compõem a alma deles, já tem todas essas informações lá tatuadas, tá? Por isso que eles conseguem fazer direitinho. Então, a gente usa as informações, os sinais, tanto da derivada primeira como da derivada segunda, para construir o gráfico das funções. Sim ou não? Alguma dúvida? Algum problema? Como é que tá aí o coração? Coração, quero saber como é que tá o coração. Tem alguém daí? Tem. Tá tranquilo, professor. Ficou claro, pessoal? Ficou claro como é que a gente usa a derivada, o sinal da derivada primeira e o sinal da derivada segunda para ir montando o gráfico? Ficou claro aí? Ficou. Tá? Então a ideia é exatamente essa, tá? Quando você for fazer o esboço de um gráfico, né, em relação a essas aplicações que nós estamos vendo, o passo a passo é exatamente esse que está aí na nossa aula, tá? Olhar o sinal, deixa eu ver o que houve aqui. Fui eu, professor, que levantei a mão. Pode falar, sem problemas, pode falar. Não, é só uma dúvida mesmo. Nessa construção de gráfico, a gente trabalha em cima de uma função ou de uma derivada? De uma função. De uma função, né? Tá. Você sempre vai começar com uma... Qual vai ser o objetivo? Fazer o esboço do gráfico de uma função, entendeu? Sim. Aí você vai ter que calcular o sinal, você vai ter que estudar o sinal da derivada primeira dessa função e o sinal da derivada segunda dessa função. Assim como a gente fez aqui. Quando você estuda o sinal da derivada primeira, você tem informações a respeito do crescimento e decrescimento da função que você quer fazer o gráfico, entendeu? Sim. Quando você estuda o sinal da derivada segunda, você tem informações a respeito da concavidade do gráfico da função que você quer fazer, que você está fazendo o gráfico. Sim. Entendeu? Entendi. O que a gente está fazendo? A gente está usando e abusando da derivada primeira e da derivada segunda para capturar informações para fazer o gráfico da função que a gente quer. A gente usa o sinal da derivada primeira e usa o sinal da derivada segunda para a gente tirar informações a respeito de como vai ser o gráfico da minha função. Olhando para o gráfico agora, se ninguém dormiu ainda, se tá todo mundo aí, fala para mim olhando para o gráfico. Onde é que a minha derivada é positiva? Antes do -1. Ok. E do -1 em diante. Do -1 em diante? Do -1 no eixo Y. Não, você sempre tem que se referir com relação ao eixo X, tá? Ah, sim. Você sempre quando você vai dar as informações de uma função, você sempre fala olhando para o eixo X. Então, antes do -1 aqui, tá ok? Sim. E depois do 1. Do 1. A derivada é positiva. Foi exatamente isso que a gente... Vocês observaram que a gente fez o caminho reverso? Sim. Quando a gente tinha o gráfico pronto, a gente olhava para o gráfico e sabia onde a derivada era positiva, aquela coisa toda, certo? Certo. Agora, a gente está fazendo o quê? A gente está pegando uma função que a gente não faz ideia de como é o gráfico e está usando o sinal da derivada primeira e segunda para chegar até o gráfico. A gente está fazendo o outro lado da ponte, está voltando. Isso que eu estou fazendo com vocês aqui, digamos, é uma prova dos 9, para ver se está tudo certo. A gente está vendo que a função é crescente antes do -1 e depois do 1.
Então a derivada é positiva. Foi exatamente o que a gente encontrou quando a gente fez as contas. Ó, a função é crescente onde a derivada é positiva, antes do menos 1 e depois do 1, ó. Onde é que essa função tem derivada negativa? Entre o menos 1 e o 1, ó, que é decrescente. Então a gente achou isso usando o sinal lá, ó. Aqui, ó, decrescente, entre menos 1 e 1. Aí você vai e olha para o gráfico de novo. Onde é que a concavidade desse gráfico é para cima? Derivada segunda positiva. A partir do zero. A partir do zero a concavidade é para cima. Concavidade está casada com a derivada segunda. Então, derivada segunda positiva a partir do zero. Concavidade para cima aí, ó. E onde é que a concavidade é para baixo? A concavidade é para baixo antes do zero. Então, antes do zero, a derivada segunda é negativa. Então, só voltando aí, fazendo a prova dos 9, concavidade para baixo antes do zero, tá? Então, essa é a ideia, pessoal. É ao invés da gente... Agora a gente não tem mais o gráfico para fazer análise. Agora a gente tem uma função e vai tirar informações das derivadas para chegar até o gráfico. É o caminho contrário. A gente está voltando lá naquela ponte que eu falei para vocês que tem que ter as duas mãos. Sim ou não? Sim, sim. Alguma pergunta, alguma dúvida? Ficou claro como é que você faz o gráfico usando o sinal da derivada primeira e o sinal da derivada segunda? Ficou assim. Então tá bom. Alguém mais quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Ficou alguma coisa pendente aí? Não, professora. Show de bola.